Olá, amados, graça e paz. A palavra nos diz: clama a mim anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. A palavra diz que nós devemos sempre estar clamando aquele que tudo opera e executa, aquele da qual com a face descortinada, falamos com ele face a face, não por enigmas, mas falamos face a face, do qual ele diz que se revela a quem o quer. Ele disse: não escolhi eu vós, não chamei eu vós 12, mas um de vós é um diabo. Ele, aquele que tudo contempla, tudo executa, ele foi traído para que se cumprisse as escrituras, do qual dizia que o meu amigo que comia junto à mesa haveria de me trair, para que se cumprisse as escrituras. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, aonde ele tudo contempla, assim como sobre aquele que o negou havia uma promessa de que sobre ti edificarei a minha igreja, sobre Pedro, da qual ao mesmo tempo que ali ele não estava ainda pronto, ao mesmo tempo do qual ele foi revelado pelo Espírito de Deus: tu és Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Ele, quando Jesus diz que deveria subir a Jerusalém do Monte das Arábias e ser ali martirizado, ser humilhado, zombado pelas autoridades, da onde a Bíblia relata como um grande espetáculo, um momento de opróbrio, de vexame, aonde ali ele despojou todos os principados, as potestades e autoridades que se amotinavam em vão, do qual o Pai lá do alto estava a rir e zombar deles. Atualmente, assim, ele é aquele que, assim como ele passou por aquele batismo de fogo, ele é aquele que nos batiza no fogo, e assim a unção que despedaça todo o jugo, a unção da qual aquele que abraça essa sabedoria, a sabedoria lhe abraça, e aonde pisa a planta dos pés é abençoado nas regiões celestiais em Cristo. Assim como ele despojou, e assim como o Pai ria com desprezo daqueles que o zombavam e insultavam, ele é aquele que atualmente assim procede no centro do trono, com aqueles que se opõem à sua verdade. Ele é ungido de Deus, e a palavra diz: beijai o Filho do Homem antes que inflame a sua ira. Aonde, quando se beija, ele sabe entre isso que são beijos o ósculo santo de traição, assim como aqueles que seus beijos são realmente um ósculo santo, porque tem a verdade somente através daquele que é santo, que nos santifica e nos purifica enquanto há tempo. E assim ele é aquele que separa os que são falsos e os que são sinceros. Ele é aquele que está, como a palavra diz, que é como um pastor que separa as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não ainda é o momento do fim, porque não ele nos deu sinal que ainda não seria o fim enquanto ele expulsasse os anticristo. Quem é o anticristo senão aqueles que se opõem à verdade? Os falsos profetas, o filho da iniquidade. Ele é aquele que está os expulsando, aqueles que se opuseram à verdade, aquela que a mulher meretriz, que fica
que enganou os povos e nações que se embriagaram no seu vinho, da qual ele está aplanando os caminhos. Então, aí sim ele entregará tudo ao Pai. A porta que foi fechada ao ministério da iniquidade, que é somente um, só há dois senhores. Há aqueles que seguem a unidade da fé, assim como os obreiros da carne, que seguem querendo se assentar no trono daquele que reina, querendo se opor à própria divindade, a ponto que se tornou inimiga do Cordeiro de Deus por fazer a mensagem da cruz vã, e por isso seja anátema, estão sendo expulsos. E assim, em mais um dia, contemplai o grandioso feito que ele está fazendo. Sempre com livramento para aqueles que estão segundo a verdade e a unidade da fé, e sempre como ira, segundo o próprio galardão daqueles que seguiram as maledicências. Para alguns é como um chilém, um castigo, para outros o galardão é como um prêmio por amar a justiça, por ter apartado de toda injustiça. Prêmio para aqueles que perseveram segundo a sua justiça, e castigo para aqueles que amaram o prêmio da injustiça. Um galardão diferente da lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Agora, segundo ele, há uma premiação, um galardão, segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso, preparamos sempre a semeadura segundo o Espírito, porque nele há sempre colheita favorável para aqueles que perseveram, mas que semeia segundo a carne, se semeia para a própria destruição e ruína. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, um único Filho, para todo aquele que nele crê, o confessar de boca e perseverar demonstrando pelo bom proceder, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente este amando o próximo como a ti mesmo. E demonstramos pelo bom proceder, da qual ele tudo contempla e executa e sabe entre aqueles que estão segundo o seu Espírito como aqueles que o rejeitam. E assim perseverai em mais um dia, contemplando tão grande livramento ele nos concede para aqueles que perseveram, porque ele é um escudo e broquel, e a recompensa segundo as más atitudes que recaem sobre a moleira daqueles que o traíram. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.